Hoje nós vamos falar sobre o papel dos relacionamentos. Dá um abraço aí na pessoa que está do teu lado aí, fala que gostoso te abraçar, que bom que você está aqui do meu lado. Como são importantes os relacionamentos. Pastor Eibe diz, inclusive essa palavra foi tirada quase em toda a sua totalidade de uma palavra que eu ouvi do pastor Eibe. Então se você já ouviu essa palavra dele pregando, provavelmente ele pregou melhor que eu. Mas eu vou tentar aqui trazer esses princípios que eu aprendi com ele, que foram foi uma forma que o pastor Eibe organizou, que abençoou minha vida. Eu quero que abençoe a sua também. Ele diz uma frase que se tirar a palavra relacionamento do cristianismo, só sobra uma religião oca e vazia. Os relacionamentos são a liga que faz com que tudo que nós empreendemos fazer dê certo. Tudo que você quer fazer sozinho tem uma grande probabilidade de dar errado. Tem uma frase que diz que quem sonha só sonha, porque não consegue realizar. Nós temos que sonhar juntos, nós temos que ter pessoas ao nosso lado, nós temos que aprender a lidar com as pessoas. Nós aprendemos que a igreja, ela poderia ser resumida em relacionamento com propósito. É quando nós nos relacionamos de forma proposital, entendendo que a relação gera cura, entendendo que nós fomos criados para o relacionamento, entendendo que Deus fez tudo e tudo que Ele fez, Ele disse que era bom. Mas quando Ele fez o homem estava só, Ele disse, não é bom que o homem viva só. Ali, lógico, estava falando sobre uma esposa, e muitos acabam não dando o valor ao casamento, o valor de amizade, o valor de um bom relacionamento. E o casamento, ele é a expressão mais profunda do que é ter um amigo, porque você tem que brigar, discutir, fazer as pazes, dormir junto, né? Qualquer outro tipo de relacionamento, você fica meio bravo, você dá um tempo, né? Não tem como dar um tempo da mulher, da esposa. Se você está fazendo isso, você está errado. Tem que se resolver, porque o casamento foi feito para a gente andar juntos. Então, o relacionamento, o relacionamento como igreja, por exemplo, ele tem coisas que são típicas de uma conexão biológica. Ou seja, quando nós andamos juntos, quando nós nos relacionamos, quando nós temos amizade, quando nós nos perdoamos, quando nós nos suportamos no sentido de dar suporte um ao outro, quando nós aprendemos a tolerar aquilo que no outro nos incomoda, quando entendemos que temos que ser tolerados, porque tem muita coisa que a gente faz que o outro também precisa ter paciência com a gente, quando nós nos envolvemos num relacionamento, nós vamos sendo construídos em Deus para uma maturidade que o agrada. Os relacionamentos, eles foram nos dados para nos aperfeiçoar. Olha o que diz Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu companheiro. Aqui está falando que assim como o ferro, ele tem a utilidade de trazer corte para o outro ferro, aqui o texto está dizendo que nós trazemos utilidade para o outro. À medida que nós trabalhamos em prol do outro, nós tornamos o outro útil, porque não tem coisa, por exemplo, mais inútil do que uma faca cega. Tem faca que você vai cortar tomate, ela amassa o tomate. Você olha para isso que não presta para nada, porque se não consegue cortar um tomate, pode jogar fora. Aí você pega você pega ali o negócio de afiar, você afia, e aí ela volta a ter a sua utilidade, ou seja, os relacionamentos servem para trazer utilidade. Martinho Lutero disse que 1 ano de casamento o tornou mais parecido com Cristo, mais do que todos os anos de celibato, de dedicação fiel ao Senhor que ele tinha tido antes. Ou seja, o casamento como relacionamento tem um poder profundo de nos tornar mais parecidos com Cristo. No perdão, no amor, nas palavras, nós nos preocuparmos com as palavras que vamos dizer. E entendendo que o relacionamento ele é importante, nós vamos tendo que aprender a se relacionar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, no meio secular, e foi descoberto que 87,5% das pessoas de sucesso atribuem à sua capacidade de se relacionar o sucesso que elas têm. Ou seja, você pode ser um bom profissional, você pode saber fazer bem feito o que você faz, você pode ter aprendido tecnicamente tudo que você quiser aprender. Se você não aprender a se relacionar, você será alguém medíocre, alguém que vive na média para menos. Ou seja, ou você aprende a fazer amizade, a interpretar o outro, a lidar com as pessoas, ou você não terá sucesso. Tem uma frase aqui do Gordon Lindsay que diz assim: a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando seus dons ou habilidades.
Então, os relacionamentos são importantes, fomos criados para se relacionar. Tendo entendido isso, hoje nós vamos falar aqui sobre 3 princípios muito preciosos e bíblicos para que você se relacione bem com as pessoas que estão ao seu redor. Primeiro princípio, esse princípio é um princípio que desde criança eu tenho aprendido ele com a minha mãe, e que é um princípio que ela martelava na minha cabeça o tempo todo, e que eu quero que fique martelando na tua cabeça o tempo todo também. O princípio da resposta branda. Olha o que diz Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós temos a tendência à reciprocidade. Falou com a gente de forma dura, nós vamos responder de forma dura. A pessoa bate, a gente devolve na mesma proporção. E o que o sábio Salomão está dizendo? Que uma resposta branda, ela tem a capacidade de desviar o furor, de acalmar as coisas, de tranquilizar as coisas. Nós, como cristãos, nós temos que aprender a receber, digerir, processar e responder de forma correta. Quando Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque os fariseus estavam dizendo que os discípulos deles comiam sem lavar as mãos e, portanto, estavam se contaminando. E Jesus diz, o que entra não é o que contamina, porque o que entra depois sai. O que contamina é o que sai da boca do homem, porque vem do coração. O que Jesus estava dizendo? Que não é o que vem que traz problema para as nossas vidas, é como processamos, e o que processamos é revelado à medida que falamos. Ou seja, se nós aprendemos a processar de forma diferente, o resultado, que são as nossas palavras, serão diferentes. E se nossas palavras forem diferentes diante de uma ação externa, nós teremos a capacidade de contornarmos e transformarmos circunstâncias nos relacionamentos. Nós temos aqui 2 exemplos bíblicos de como isso é importante. Vou dar um exemplo positivo. Juízes capítulo 8, do verso 1 ao 3. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Olha como os efraimitas lidaram com Gideão. Eles o criticaram duramente. Vamos ver a resposta de Gideão. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim, ou seja, o resto das suas uvas, não são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Deus entregou os líderes midianitas, Obed, Zeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão é chamado por Deus para ir para a guerra. Se você não conhece a história de Gideão, é uma das histórias mais incríveis, porque Gideão estava ali malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava malhando trigo no lugar de prensar uvas, ele estava escondido, um anjo aparece para ele, o convoca para se levantar, para ir para uma guerra. Ele vai para essa guerra. Quando ele está indo ali, com 32 mil homens indo para a guerra, Deus começa a fazer uma peneira, e no final das contas só sobram 300 com ele. Eles chegam com 300 homens diante de um exército de 135 mil soldados. E Deus dá a vitória para Gideão de uma forma espetacular, porque eles não precisaram lutar. Deus colocou um terror no exército inimigo, eles fizeram algumas coisas que Deus mandou fazer, como quebrar jarros, levantar tochas, e Deus potencializou isso, entrou um desespero nos midianitas, que eles começaram a matar eles a si mesmos, e eles fugiram, uma loucura, e Gideão está ali, obedecendo a Deus. No caminho da fuga, os efraimitas entram na guerra, matam os chefes dos midianitas. E de repente eles vêm tirar a satisfação com Gideão, dizendo: por que você não nos chamou? Por que você foi para a guerra sozinho? Quando eles foram e criticaram duramente Gideão, Gideão vai lá e fala: cara, pelo amor de Deus, vocês são muito melhores do que eu. Vocês mataram os chefes. Olha, o que sobra de vocês é melhor do que tudo que nós temos. Olha a resposta de Gideão. E diante da resposta de Gideão, ele aplacou a ira do coração dos efraimitas,
E a Bíblia diz que ele reinou por 40 anos. Reinou não, porque não era um tempo de reinado, mas ele governou, ele liderou a nação de Israel por 40 anos, porque ele foi um homem capaz de ter uma resposta branda. Agora, olha que circunstância idêntica, mas que teve uma resposta completamente diferente. Vamos passar um pouco para frente, Juízes capítulo 12. Vamos falar agora de Jefté. Olha de novo os efraimitas, esse pessoal era problemático. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se a Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas, agora só mudou que agora são os amonitas, sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Olha aqui, os Efraim, os encrenqueiros eram os mesmos. De novo, depois de um tempo, os efraimitas indo lá reclamar, por que não chamaram eles para a guerra? Agora eles foram um pouquinho mais duros. Disseram que ia matar Jefté, porque Jefté não chamou eles para ir para a guerra. Olha a resposta de Jefté, totalmente diferente de Gideão. Jefté respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram a passagem do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me passar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Olha que interessante, diga Shibolete, porque acho que a pronúncia deles em hebraico não conseguia dizer Shibolete. Então, se eles dissessem Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Mesmo problema, os mesmos encrenqueiros, só que agora eles não estavam diante de um líder sábio, eles estavam diante de um líder tolo, que liderou só por 6 anos, diferente de Gideão, que liderou por 40 anos, porque ele não soube ter uma resposta branda. Às vezes você pensa que você é o máximo, porque você disse que não leva desaforo para casa, que com você é assim mesmo, você é sincero. Nem sempre dizer o que pensa é sinceridade, normalmente pode ser tolice. Eu digo tudo o que eu penso, eu sou transparente. Você não é transparente. Sabedoria é saber reter palavras, porque você é escravo das palavras que você diz, e você é senhor das que você cala. Ou seja, se você consegue calar as palavras, você continua governando a tua vida. Se você não cala, você não consegue calar aquilo que você quer dizer, você vira escravo daquilo que você disse. Então não exalte o mau comportamento, não aplauda uma atitude sua que não deve ser elogiada. Se você não consegue calar, provavelmente você responderá de forma precipitada, porque no calor da emoção nós não temos às vezes condições de, num curto espaço de tempo, administrarmos o que vamos falar. E às vezes quando falamos no calor da emoção, falamos exatamente o que a emoção produziu em nós. Então se a emoção que foi produzida foi uma emoção de ofensa, nós seremos escravos da ofensa para responder. Se conseguirmos nos calar, se conseguirmos manter o controle da situação e lembrar que temos o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. E se você consegue se calar, e você consegue devolver uma resposta branda, você será uma pessoa capaz de construir relacionamentos profundos. Então o primeiro princípio é o princípio da resposta branda. Que esse princípio seja um princípio que governe a tua casa. O mais espiritual é o que acaba a briga, não é aquele que começa a briga e acha que está certo. E às vezes para acabar uma briga, uma resposta branda é o que você precisa para acabar a discussão, porque o que um não quer, dois não fazem. Amém? Então vocês estão quebrando pau o tempo todo, os dois são culpados. Eu não tenho problema de briga no casamento, irmão. Eu não aplaudo um casal que nunca briga, ou que não tem problema. O que é lindo é brigar e ficar junto. Porque a gente somos duas pessoas diferentes, criadas em casas diferentes, mas a gente precisa terminar, não dá para ser infinito isso daí.
não ter acordo. E normalmente não tem acordo porque nenhum dos dois está disposto ou não aprendeu que existe um princípio poderoso para acabar com a contenda. E esse princípio é o princípio da resposta branda. Amém? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da humildade. Olha o que Pedro diz no capítulo 1, verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem, preste atenção, coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Qual é a raiz da humildade? A raiz da humildade é você pôr toda a sua esperança no Senhor Jesus. Ou seja, sua esperança não pode estar numa pessoa, sua esperança não pode estar num acontecimento, sua esperança não pode estar num evento. Quando isso acontecer, então minha vida vai mudar. Não, se fulano me ajudar, então minha vida vai mudar. Não, se eu conseguir me casar, minha vida vai mudar. Pedro está dizendo que a humildade está em você colocar toda sua completa esperança na pessoa de Jesus. Amém? Mas o texto diz que essa graça aqui, que é o que me dá esperança, ela é revelada para mim à medida que eu conheço Jesus. Ou seja, para que eu possa ter a minha esperança nele, nessa graça, eu preciso ter mais clareza de quem é Jesus. Eu preciso me aproximar de Jesus. E como é que eu faço para me aproximar de Jesus? Olha o que Tiago diz. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que o Tiago está dizendo? Então vamos lá, nós estamos na lógica da humildade. A raiz da humildade é não pôr a esperança na minha própria capacidade, não pôr a esperança nas minhas próprias habilidades, não pôr esperança em pessoas, não pôr esperança em eventos, é pôr esperança em Jesus. Essa graça de Jesus que me sustenta, essa graça ela vem para mim à medida que eu tenho revelação de quem é Jesus. E revelação fala de conhecer Jesus. Então como eu faço para me conhecer e me aproximar de Jesus? Tiago está dizendo que essa relação, o start, a possibilidade foi dada em Jesus. Foi Ele que abriu o caminho, foi Ele que nos salvou para Ele. Mas ele está dizendo que a proximidade, a intimidade é uma ação que vem de nós. Ele está dizendo, aproximem-se, ele vai dizer, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, é uma ação que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se aproxima de mim. Ou seja, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Acheguem-se a Deus, Ele se achegará a vocês. Ou seja, nós temos que ter uma ação ativa de querer ter intimidade e relacionamento com o Senhor. Agora, como é que eu posso ter intimidade com o Senhor? É buscando a tua face, ou seja, me interessando pelas coisas dEle, me interessando pela palavra dEle, me interessando pela oração. E nós estamos vivendo dias onde nós somos convencidos, entretidos para nós buscarmos tudo menos isso. Nós temos dificuldade de ler a Bíblia, temos dificuldade de orar, temos dificuldade de vivermos uma vida devocional prática. E com tudo isso, nós não estamos tendo uma atitude de aproximação. Agora, quando eu tento me aproximar do Senhor, existe algo que pode me impedir de aproximar-se dEle. Olha o que o mesmo Tiago diz, versos antes, no verso 6 agora do capítulo 4. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha que interessante. Para que eu possa ter uma vida confiando no Senhor, eu preciso conhecê-lo mais. Para conhecê-lo mais, eu preciso me aproximar dEle. E como que eu faço para me aproximar dEle? Eu tenho que dar o primeiro passo. À medida que eu me aproximo, Ele se aproxima de mim. Mas se eu sou orgulhoso, essa aproximação ela para, porque Ele diz que Deus concede graça ao humilde, mas se opõe ao soberbo. Ou seja, quando eu tenho uma atitude de soberba, de arrogância, eu estou bloqueando o meu relacionamento com Deus. Então não adianta o cara que diz que ele lê a Bíblia, que ele ora, que ele jejua, que ele faz tudo que a religião diz que ele tem que fazer, mas ele é arrogante, ele é soberbo. Se a sua espiritualidade gera soberba, a sua espiritualidade é contraditória, porque aquilo que você tem usado para se aproximar de Deus é o que te afasta dele, porque ele vira a costa para quem é soberbo. Ele não abre, é como se ele ficasse fazendo jogo duro com quem é arrogante.
Agora imagina se você conseguir conciliar os dois princípios. Você busca o Senhor, busca a sua palavra, porque você conhece o Senhor através da sua palavra. Muitas pessoas não buscam o Senhor, não buscam intimidade com Deus, porque eles ouviram algumas coisas que são reais, maravilhosas, mas eles criaram um ideal de aproximação com o Senhor. Ou seja, eu tenho que ver uma luz, eu tenho que sentir um arrepio, tudo isso é gostoso e acontece mesmo quando nós estamos com Ele. Mas o caminho para a presença é a tua palavra. Nós encontramos o Senhor nas Escrituras. A Bíblia é a revelação do Senhor, não somente das palavras do Senhor, mas da pessoa do Senhor. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne. Você quer se apaixonar por Jesus? Se apaixone por sua palavra. Ame a palavra. Pastor, eu não entendo muito, eu já falei isso por diversas vezes na igreja. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Provavelmente você também não entende outras coisas, talvez você não tenha o hábito de leitura, simples. Porque nós estamos acostumados só a ver imagem, lemos no máximo uma manchete de jornal que acontece, aí a gente vai para a Bíblia e fala, não, é que a Bíblia é um livro difícil. Não, lê lá, começa do Novo Testamento, tem nada difícil ali, é história. Leia, conheça o Senhor, conheça a sua palavra, se apaixone pela história dele, se apaixone pelas verdades que estão ali inseridas, e você estará se aproximando do Senhor, mas faça tudo isso com um coração humilde e quebrantado. Olha o que o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Não tem nenhum texto na Bíblia que vai dizer assim, peça humildade que Deus dá. Você pode pedir sabedoria, mas humildade você não pode, porque a humildade é um ato que começa em nós. Eu tenho combatido essa frasinha de efeito que muitas pessoas dizem, que os humilhados serão exaltados, fique tranquilo, porque os humilhados, irmão, não tem nenhum texto que diz que os humilhados vão ser exaltados, a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. A gente é humilhado o tempo todo de graça, e isso não dá voucher para prosperidade nenhuma. Fui humilhado, yes! Vou ser exaltado, porque eu li Por que você vai ser exaltado? Eu li no para-choque do caminhão. Que deve estar escrito na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, é uma atitude que parte de nós, de baixar a bola, de buscar os interesses dos outros. Por isso que eu digo que o casamento, ele é uma construção, porque você vai ter que aprender a ceder. Se você é o tipo de pessoa que tudo tem que ser do seu jeito, seja no casamento, seja com os amigos, tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito que você acha que é legal, você tem que aprender a se humilhar. E talvez seja uma grande ferramenta de se humilhar, é você deixar que não seja feito do teu jeito. É deixar que seja feito do jeito do outro. Fala, como vocês querem que façam? É assim? Então vamos fazer dar certo do jeito que você quer. Isso é um ato de humildade, porque a gente é controlador, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, e isso traz péssimos resultados para os relacionamentos. Então, o que Pedro está dizendo? Que nós devemos nos humilhar, escolher nos humilhar. E aqui eu entro já em como você faz para se humilhar. Então, o princípio da humildade, ele começa colocando a nossa esperança em Jesus, temos que nos aproximar dele. Mas na aproximação dele, se nós tivermos um coração soberbo, essa aproximação é bloqueada. Agora, eu entendo que eu preciso me humilhar, porque os relacionamentos precisam disso, de pessoas humildes, para que os relacionamentos sejam profundos. Agora, como que eu faço para me humilhar? Primeira forma de você se humilhar, tem muitas formas de você se humilhar, mas a primeira hoje aqui é, escolha negar-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, quando nós nos preocupamos não só com aquilo que a gente quer, ele está dizendo, não se preocupe só com os seus interesses, não quer dizer que você não tem que se preocupar com os seus interesses, mas está dizendo que você não se preocupar só com eles, você também tem que abrir espaço na sua preocupação para saber o que o outro quer. O negar a si mesmo é um princípio que Jesus já dizia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que não tomar a tua cruz, negar a si mesmo não é digno de mim, aquele que achar a tua vida, perder-la, aquele que perder a tua vida, ganha-la, palavras do nosso Senhor Jesus. Então, para que você se humilhe, você tem que tomar uma decisão de se preocupar
com os outros em detrimento ao seu interesse o tempo todo. Porque a vida do ser humano, ela já é uma vida que a gente está procurando coisas para nós o tempo todo. Você acorda se preocupando em viver e cuidar de si mesmo. O amor mais altruísta que nós vemos hoje é o amor da mãe, que às vezes deixa de fazer coisa para si mesma porque tem que fazer para o filho. Porque quer cuidar do filho. Mas esse amor que se preocupa com o outro, precisa ser um amor que envolve todo cristão. E todo cristão que consegue viver assim, ele está no caminho da humildade. Segunda forma de você humilhar-se é escolher ser duro consigo mesmo e compreensível com os outros. Lucas 6,38 diz: dei e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Tem gente que é muito compreensível consigo mesmo, mas é extremamente intolerante com os outros. É muito, mas muito permissivo consigo mesmo. Ele pode falhar. Quando ele atrasa, ele tem 1000 justificativas para dar, mas se alguém atrasar, meu Deus do céu. Quando ele fala sem pensar, ele pede desculpa e acha que está tudo certo, mas se alguém falhar com ele... Ou seja, esse é o tipo de atitude de alguém que não negou-se a si mesmo. Alguém que tem muita tolerância consigo mesmo e zero tolerância com os outros. Ou seja, você precisa, se você quer se humilhar, você precisa aprender a ser mais duro consigo do que com os outros. Ou seja, aprender a tolerar o erro do outro, mas aprender a olhar para o teu erro. Quando eu vou conversar com alguém, e quando eu vou meditar sobre um problema, a primeira coisa que eu aprendi que eu tenho que fazer é: será que eu fiz tudo do jeito que tinha que ser feito? Quem conversa comigo e vem trazer um problema para resolver, eu sempre tento ajudar a levar para essa reflexão. Porque é muito fácil, todos os problemas que acontecem em nossas vidas, alguém errou com a gente. Nós aprendemos que a gente tem que olhar para a janela e para o espelho de forma correta, né? O que é olhar para a janela e para o espelho de forma correta? Você chega para uma pessoa nobre e pergunta assim para ela: por que você teve sucesso na vida? Ela olha para o espelho e fala assim: esse cara aí do espelho aí, eu tive sucesso por causa dele. Mas você teve fracassos na vida? Um monte de fracassos. E por que aconteceu os fracassos? Aí ele abre a janela. As pessoas não dão oportunidade. As pessoas são más. As pessoas sempre nos decepcionam. O sucesso é por causa do espelho. Mas o fracasso é por causa da janela. Qual que deveria ser a atitude? Você teve sucesso na vida? Tive muito sucesso na vida. Por que você teve sucesso? Ele abre a janela. Pessoas me ajudaram. Pessoas abriram a mão para mim. Começa a lembrar das pessoas que pelo caminho foram sustento para você. Mas você teve fracassos na vida? Tive fracassos na vida sim também. Mas por que você teve fracasso na vida? Aí o espelho. Esse cara aí, ó. Problemático. Mas Jesus está pegando ele. E vai mudar ele totalmente. Mas os problemas foram por causa dele. Porque quando você escolhe ter uma medida assim com as pessoas, uma atitude generosa com as pessoas, Jesus está dizendo que a medida que você usa para os outros vai ser usada para você. Então toma cuidado você que é intolerante, porque essa medida será usada com você. Deus vai te tratar desse jeito. Se você é crítico, se você é intolerante, se você não tem paciência, se você critica tudo, ninguém pode errar contra você, lembre-se, você está construindo um padrão pelo qual você será julgado. Ou seja, aprenda a ser mais manso, mais leve com as pessoas, e se tiver que ser duro com alguém, seja duro com você mesmo, porque aí você vai amadurecer e crescer. Terceira forma de você se humilhar: aprenda a correr para consertar os relacionamentos. Faça esse exercício. Tem algum problema com alguém? Tome você a atitude de ir lá primeiro e resolver a situação. Olha o que Jesus diz. Portanto, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Se você quer aprender a se humilhar, você vai ter que ter uma atitude, você tem que ter a atitude inicial do conserto do relacionamento. Eu tenho certeza que em todas as pessoas que nós estamos aqui hoje conversando sobre esse assunto, muitos de vocês têm problema com alguém. Uma ofensa, alguém que ofendeu vocês, alguém que é próximo ao relacionamento, foi alguém. Porque se alguém passou pela tua vida, te ofendeu e foi embora, isso é uma coisa. Mas nós estamos falando de problemas com pessoas que são próximas. Família, amigos, filhos,
principais, relacionamentos que são importantes para a construção de quem nós somos. Se você não entender que é você que tem que tomar a atitude, você não está no caminho da humilhação. Se vier falar comigo, eu até perdoo, mas eu mesmo não vou falar. Beleza, você está correndo o risco de sustentar a soberba no teu coração. E se a soberba for sustentada no teu coração, você tem algo em você que faz de você um opositor de Deus. Porque Deus se opõe ao soberbo e ao arrogante. E você quer se humilhar, porque você sabe que Deus é atraído para os humildes. Amém? E se você quer se humilhar, porque você sabe que Deus é atraído para os humildes, você precisa aprender a consertar relacionamentos. Você precisa ter a atitude de ir lá e dizer: eu falhei, eu errei. Tem pessoas que nós vamos fazer isso e não vai mudar nada, vai continuar bravo com a gente. Porque tem gente, porque aí você não controla a cura do outro. Eu conto essa história aqui, que eu lembro que provavelmente minha irmã hoje está nos ouvindo, ela agora está ouvindo todo o culto, agora não vou poder mais contar os podres da minha família. Mas eu e minha irmã quebramos o pau, brigamos lá, uma coisa, ela já era casada, eu era adolescente, e começamos a discutir entre a parede lá do salão dela, eu estava no brechó da minha mãe, e a gente discutindo, e minha mãe falou: ó, você vai pedir perdão para ela. Eu falei: mãe, mas não vou pedir perdão de jeito nenhum. Pai, você vai me obedecer, você me obedece, você vai ter que pedir perdão. E aí eu fui e falei: meu Deus do céu, como que eu peço perdão para essa menina? Ela era casada, bem naquele dia tinha uma festa em casa, minha mãe falou: oportunidade perfeita. Aí cheguei, bem do lado dela assim, com muita vergonha, e falei assim: você me perdoa? Ela olhou para mim assim e falou: eu sabia que você não ia aguentar ficar sem falar comigo mesmo. Irmão, que vontade de dar um tapa nela. Essa miserável. Mas aí eu falei: agora eu vou jogar na cara da minha mãe isso aí, né? Cheguei para minha mãe e falei: ó, mãe, se ela falou para me pedir perdão, ela falou isso para mim. Minha mãe falou: tô tão orgulhoso de você. Porque sua irmã é problema do marido dela, mas você é problema meu. E você tomou uma atitude correta, porque você toma uma atitude não pensando no que o outro vai falar, mas no que você... Eu tenho falado isso essa semana em alguns aconselhamentos. Nós temos que parar de ensaiar diálogo. Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente tem que ensaiar monólogo. Por que quer ensaiar um diálogo? Eu vou lá, vou falar isso, a pessoa vai me dizer isso. Tem pessoa que constrói uma conversa inteira, né? Eu falo isso, ela vai me dizer isso. E já começa a brigar. Não, sozinho, ela nem sabe o que o outro vai falar, mas ela cria a conversa inteira. Eu falo isso, ela vai me falar isso, eu vou falar aquilo para ela também, porque eu não posso ler, não, porque ela vai me dizer isso depois. Ela chega no final, ela não vou conversar. Não vou conversar. Gente, confessa, quem já fez isso? Isso é ensaiar diálogo, mas como que você ensaia o diálogo? Você não controla o que o outro vai falar, então ensaie monólogo. O que é ensaiar um monólogo? Eu vou chegar a falar isso, isso, isso. Não interessa o que ela vai falar, eu vou falar isso e pronto. Porque se a pessoa agir mal, lembre-se, ela não é problema teu. Entende? Então seja quebrantado, peça perdão. Se a pessoa responder de forma mal educada, ou se a pessoa não quiser ser seu amigo depois disso, a Bíblia diz que o que depender de vós tenha paz com todos. Você não pode ter paz com todo mundo forçado, você tem que fazer sua parte. Mas quando você faz isso, você sai daquela conversa. Escute Deus falando como minha mãe falou: filhão, estou orgulhoso de você, porque você é problema meu, e você me honrou com sua atitude quebrantada e humilde. Então que você queira agradar o Senhor, amém? E o último princípio, o princípio da alegria. Olha, eu vou ler para vocês alguns textos. Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Gálatas diz o seguinte, Paulo diz aos Gálatas o seguinte, capítulo 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito, ele vai falar as características, mas olha aqui a alegria no meio, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Evangelho de João, palavra de Jesus, capítulo 15, verso 11, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Deixa eu dizer uma coisa. Se você quer fazer bons relacionamentos, aprenda a sorrir. Existe um princípio da alegria. Começa a treinar a sorrir, sabe? Tem gente que é carrancudo demais, irmão. Você nem sabe se ela está brava. Tá nada, parece que chupou um limão para vir para a igreja. Sorrir, é tão bom sorrir, é tão bom sorrir, é tão bom ficar feliz. Mas pastor,
isso é o princípio? É princípio. Olha o que diz provérbio. O Salomão diz no capítulo 15, verso 3. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Eu digo que se as mulheres soubessem como elas ficam mais bonitas sorrindo, elas investiriam menos dinheiro em tratamento estético e mais na alma delas. Porque a mulher fica muito mais bonita sorrindo do que com o corpo. Se a mulher tiver um corpo bonito, um rosto bonito, tiver uma cara azeda, irmão, não dá, quer distância, o homem quer distância dela. Por quê? É amarga. É amarga. E quem está dizendo que a alegria traz formosura para o rosto, quem sorri fica mais bonito. E quer coisa gostosa ter amigo que sorri. Pô, coisa triste é você chegar perto de uma pessoa e ela já começar a reclamar. A gente cuida porque é nosso trabalho, né? Sou pastor. Mas é tão gostoso sorrir, é tão gostoso você treinar para estar bem. Isso é um princípio para bons relacionamentos, aprender a sorrir, aprender a ser feliz. Pastor, olha, eu concordo que tem que se humilhar, é bíblico, está claro para mim aí, eu também concordo com a resposta, mas a alegria é meio forçação. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9. Mas do Filho diz, está falando de Jesus: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Sabe o sucesso de Jesus? Ele era feliz. Como que você sabe disso? Criança não gosta de gente chata, e as crianças queriam estar com Jesus. Irmão, criança é um termômetro para saber quem é gente boa, feliz da vida. Chega perto de alguém chato, a criança, ela detecta na hora. Já se esconde atrás da perna do pai. Mas Jesus, as crianças queriam estar com ele. Você quer ter boas amizades, irmão? Peça para Deus te ajudar a quebrar essa carranca. Olha no espelho e faz assim um sorriso assim, o olho não acompanha, só a boca, né? O olho continua caído assim, com raiva. Treina dentro de casa, assim. Aí seu marido vai olhar para você, mulher, você com a cara muito brava assim, o que tá fazendo? Tô treinando. Ele vai rir, você vai rir também. Você está rindo agora. Você precisa desenvolver alegria. A espiritualidade, ela é alegre. Por isso que eu não consigo entender como certas pessoas conseguem comparar a sua espiritualidade por quanto sério a pessoa é. Não é assim. Não é assim, deveria ser a coisa mais gostosa estar perto de Jesus. Deveria ser maravilhoso estar perto desse dia. Tem um comediante cristão, agora os caras que fazem stand-up na igreja, é muito legal. E o cara fez uma zoeira lá, né, se Jesus fosse casado. E aí Jesus tendo que dar satisfação, porque ficou um tempo sumido, né? Foi na casa de Lázaro, mas como assim Lázaro? Morreu e nesse tempo ele já ressuscitou? Que história é essa, né? Quero ver conversinha com as irmãs de Lázaro não, viu? E aí eu dei risada. Quando eu fui entrar nos comentários, irmão, pelo amor de Deus, tem misericórdia, irmão, brincando com Jesus. Eu falei, de que tipo de Jesus essas pessoas conhecem? Que tipo de Jesus elas criaram no seu imaginário? Ei, sorria. Se você quiser ter bons relacionamentos, você vai ter que aprender a sorrir. Para finalizar, Salmo 149:5. Regozijem-se, ó fiéis, nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Eu quero desafiar você a ser feliz, a ser alegre. Pastor, mas eu estou passando por tantas tristezas, por tantas angústias. O choro dura uma noite, tem dias de choro mesmo, mas a alegria ela vem pela manhã. Pastor, mas eu nunca mais vou chorar. Vai chorar, porque há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir também. Você não foi criado para viver eternamente no tempo de chorar. A noite sua pode estar durando mais tempo do que necessário, ou mais tempo do que você previa, mas acredite em mim, o dia vai raiar, existe um sol brilhando para a sua vida. O Senhor quer te dar alegria, o Senhor quer te dar felicidade, para que com isso, somado à humildade e uma inteligência emocional para devolver uma resposta branda, você construa relacionamentos profundos e tenha sucesso na sua vida porque você aprendeu a se relacionar. Amém, queridos? Vamos dar salva de palmas para Jesus? Glória a Deus.